Olá, meus amores, sejam bem-vindos a O Sementes de Atom. Eu me chamo Vanessa Santana e hoje nós vamos falar de uma temática que muita gente gosta, que é o uso de arquétipos. E hoje, gente, nós vamos falar de um arquétipo que eu já tive contato 2 vezes, muito importante para minha evolução, e que eu gostaria de trazer alguns pontos de vista aqui para vocês, tá bom? Lembrando que o método PSA já teve aí, né, 2 turmas e a gente estava indo para a terceira turma, só que eu resolvi dar uma pausa e estou disponibilizando apenas o módulo 1, tá? O módulo 1 do método PSA tá com um valor super simbólico, que sinceramente eu nunca vi nenhum curso de finanças voltado para arquétipos e espiritualidade. E esse curso, esse módulo 1, ele tem uma base ali para você começar a mudar a sua energia com relação ao dinheiro, com relação às finanças, e entender por que você não prospera, tá bom? E se você gostaria de comprar tarô, qualquer outro artigo, lembre-se que o nosso site está aqui embaixo, então é só você dar uma linkada e conferir, que eu tenho certeza que tem alguma coisa ali disponível para você. A nossa chave Pix também está aqui, se você quiser contribuir com o canal. E se você estiver precisando de uma bioquinesis específica para você, também é só pedir, que eu faço, assim como faço também proteções de tela com valor super simbólico, personalizado para sua energia. E claro, gente, não pode faltar consultoria para você que é taróloga e tá precisando aprender a ter clientes na internet. Então a gente tem uma consultoria onde a gente vai ficar ali 3 horas falando só sobre isso. Eu vou te ensinar a criar o seu site, a ter clientes, aprender a precificar, tá bom? E para você que gosta de falar de arquétipos, que tá sempre aqui comigo, ouvindo e falando de arquétipos, que tal fazer uma consultoria comigo, uma consultoria específica com o uso do tarô? Isso é muito interessante e vai trazer o arquétipo necessário para o seu momento, tá bom? Bom, gente, dados meus recados, vendido o meu peixe, né? Porque nem só de recados aqui na internet viverá Vanessa. A gente precisa ter clientes todos os dias, e ter clientes é maravilhoso. Eu amo. Eu tenho certeza que você ama também. Se você não ama, com certeza tem alguma crença limitante com relação a isso. Mas vamos falar desse arquétipo que já tá aí com essa capa bombástica, que você deve estar se perguntando: caramba, Vanessa, por que essa capa tá tão medonha e ao mesmo tempo tão chamativa? Nós vamos falar do arquétipo da serpente ou arquétipo da cobra. A gente sabe, né, que o arquétipo da cobra é muitas vezes muito mal interpretado por muitas pessoas. E ela é, né, pode ser uma serpente ou um animal macho, é muito mal visto pela nossa sociedade, principalmente pela sociedade ocidental. Quem é que toda vez que sonha com cobra afirma que foi traído, ou que vai ser traído, que está relacionado de alguma forma com traição? Por que a gente pensa que cobras e serpentes são animais que estão intrinsecamente rotulados ali como traidores, como animais de sangue frio? Realmente eles são de sangue frio. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma serpente atacando ninguém gratuitamente ou sem que se sentisse ameaçada. Bom, como a gente já tem inconscientemente essa relação com a cobra, antes de dizer para vocês os benefícios desse arquétipo ou desse animal de poder, vamos falar de algumas questões que você precisa se atentar antes de fazer a ativação desse arquétipo, de trazer esse arquétipo para sua vida, de trazer essa energia que é magnífica, maravilhosa, mas que você precisa pensar muito bem antes. Primeiro, investiga o que a cobra significa para você, tá? Se a cobra é um animal que te traz medo, que te traz a sensação de que você não está protegido, certamente no seu inconsciente, na sua família, existem pessoas que têm medo desse animal. Ou você também possui muito medo. Por que eu estou falando isso? Porque se você for essa pessoa
e você fizer a ativação do arquétipo da cobra, provavelmente durante as 2 primeiras semanas, e aí eu aviso logo para depois você não vir aqui chorar, você vai ter muitos pesadelos com relação a este animal, tá? Por quê? Porque você tem uma espécie de fobia, de medo, então vai ter que emergir isso do seu subconsciente, tá bom? Se você é alguém que não tolera cobra de jeito algum também, nem tenta colocar esse arquétipo. Outra questão que fica muito claro socialmente, e eu até trouxe algumas imagens aqui, é a serpente verde que está sempre associada ali, a serpente que induziu a nossa querida Eva dentro da religião cristã a comer a maçã. Então, perceba como já está intrínseco na nossa sociedade que as serpentes são algo ruim. É daí que vem a questão da traição. Então, se você é uma pessoa que é muito religiosa ou que foi muito religiosa por bastante tempo, pode ainda ter mais pesadelos, sensação de que está traindo não só a você, mas como também ao seu próprio Deus, tá bom? Então, dado esse recado, se você tem algumas dessas crenças muito claras, é melhor você buscar um outro arquétipo para fazer a substituição da cobra. Não utilize a cobra se você tiver uma dessas 2 crenças. Se você ainda assim quiser ativar, for uma mulher forte, equilibrada, né? E dizer assim, não, eu vou ativar. Ou o homem também. Eu tenho que dizer para vocês que vocês vão passar aí alguns dias sentindo bastante medo. Mas faz parte, né? Bom, vamos lá falar da serpente. Por que esse arquétipo tão maravilhoso é visto como algo tão ruim? Primeira coisa, quando a gente fala de arquétipos, as pessoas sempre pensam em lado luz, lado sombra. E esse é um ponto de vista, uma crença popular das pessoas que já falam de arquétipos, que comentam sobre arquétipos. Eu tenho vídeos falando de lado luz, lado sombra, mas eu quero que fique claro aqui que a sombra não é o que a serpente tem, é o que ela pode fazer que emerja de você. Tá bom? Não é que a serpente tem isso, é que isso já está presente no seu subconsciente, é o seu lado sombra e você precisa reconhecer. Por que reconhecer? Porque a gente precisa integrar a nossa luz e a nossa sombra. Não existe ninguém que viva somente luz, assim como não existe ninguém que viva somente sombra. Somos feitos de energia feminina e energia masculina, de lado luz e lado sombra. E ambos fazem parte, tá tudo bem, e é comum, né? Então vamos falar de lado luz, lado sombra, mas lembrando que não é algo voltado para o próprio arquétipo, e sim da sua própria consciência, ok? E aqui, quando a gente vai falando de lado luz, lado sombra, eu não vou me atentar muito a isso, até porque tem muitos canais que fazem somente isso, falar de lado luz, lado sombra, tá? É copia e cola, e aí fica aquela coisa meio irritante, não traz um pouco de personalidade. Mas eu vou falar de um outro ponto de vista. Mas a gente pode falar, assim, um pouquinho sobre essa questão de lado luz, lado sombra. Por exemplo, o simbolismo da serpente, ela vai variar de acordo com o local, tá? Vai depender muito da mitologia que está envolvida. No nosso caso, nós somos muito conectados com a mitologia grega. Então, a gente vai pensar muito na serpente como regeneração, como cura. Então, a gente vai trazer, inclusive, para o pessoal da filosofia hermética, as serpentes, elas estão ali em volta, né, do deus Hermes. E isso é bem interessante. Existem vários mitos, como no mito do filho do deus Apolo, que também é conhecido como Esculápio, que também te fala de serpente, né? Mas no hinduísmo, a serpente ela está relacionada com o estado de elevação espiritual. Então, para quem cultua Buda, a relação com a serpente vai ser muito diferente, tá? Então, esse animal, dentro do budismo, ele vai estar associado à ascensão espiritual. Então,
lá, né, no hinduísmo, existia a história do rei serpente, e esse rei serpente aparece enquanto o Buda está meditando. Já para o xamanismo, a cobra ela vai representar a renovação, a regeneração, a cura espiritual e física, e é um animal que está muito conectado com a transmutação e o renascimento. Então, dentro dessas questões aqui culturais, a gente está muito próximo do xamanismo e, claro, da cultura grega. Então, essa regeneração ela vai acontecer porque nosso inconsciente coletivo ela já crê nisso. Quando a gente pensa na serpente ali dentro dos signos chineses, esse arquétipo está muito relacionado com o elemento Yin. E o elemento Yin, para quem não sabe, é a energia feminina, está conectado ao mistério, à intuição. E aí também quando a gente pensa na nossa mitologia cristã, não vou chamar de mitologia, porque senão algumas pessoas vão cair de pau em cima de mim, mas com a religião cristã. Como a cobra seduziu Eva, né? A cobra ela seduziu Eva e não Adão. Então, quando a gente pensa em cobra, e aí a gente associa muito com a traição, a gente sempre acaba enxergando a energia feminina como a traidora, né? Sinto muito informar, mas é essa energia que temos no nosso subconsciente. Para você que tem muito medo de cobra, aversão, você pode, inclusive, estar muito desconectado da sua energia feminina. E se você está desconectada da sua energia feminina, com certeza o arquétipo da cobra vai te ajudar. Então a cobra ela está associada ao universo, à energia Yin, à proteção, à energia da vida, vai aumentar a libido, a renovação. Então quando a gente pensa na cobra, a gente tem que pensar que como lado luz, né, o que é que você vai se sentir? O que é que você vai sentir durante a ativação desse arquétipo? Aumento da sensualidade, empoderamento, vaidade, paciência, coragem, persuasão, né? Até porque ela conseguiu seduzir Eva, então isso é algo intrínseco. E a mudança externa. A serpente, ela morde o próprio rabo para poder mudar. Porque ela cresceu, aquilo não cabe mais ela. Então você vai perceber que o final de um ciclo só depende de você, tá? Então você vai se alinhar com seus objetivos. Enquanto o que pode acontecer como lado sombra é uma agressividade por conta da ideia de que as serpentes atacam outras pessoas, o desequilíbrio emocional, já que você vai estar em um momento onde você está trocando de pele, e a necessidade excessiva de mudanças. Se você gosta de uma fofoquinha, meu amor, com certeza você vai se sentir muito mais ligado a fofocas, vai falar muito mais da vida dos outros, então cuidado com isso. Então, quando falamos de cobra, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a transformação. Porque essa capacidade dela de morder o rabo, de trocar de pele, vai trazer esse crescimento interior. Isso vai fazer com que você busque sua sabedoria oculta, que é mais uma vez a conexão com seu eu interior ou com seu yin, com sua mente subconsciente. Então você vai buscar ali a sabedoria que está profunda em você. Então você vai compreender os mistérios da sua vida, tá? Não é de todo ruim isso, porque você pode perceber algumas coisas que você não estava percebendo antes. Isso pode doer? Pode doer. O instinto. As cobras, gente, são criaturas que são altamente intuitivas. E para os biólogos aí de plantão, que pode confirmar, né? A grande maioria não enxerga muito bem. Então, ela se movimenta a partir da temperatura ambiente ou das vibrações do ambiente. Então, você vai sentir que você vai estar confiando na sua intuição para seguir o seu caminho, para escolher os melhores lugares. E aí, talvez você perceba que alguém que você achava que era muito gentil, fazia muito sentido na sua vida, não é aquilo que você estava pensando. Além dessa ideia de instinto, a cobra ela vai te trazer uma proteção, uma sensação de proteção espiritual. Isso vem muito do budismo, tá? Por quê? Porque quando você estiver muito conectado com a sua intuição,
buscando a sua sabedoria, você vai sentir que o seu fluxo de energia, né, de vitalidade está fluindo muito mais. E aí a energia vital, que dentro do budismo é o Kundalini, você vai sentir que essa energia vital vai estar aparecendo com muito mais facilidade. O poder da troca de ciclo é a ideia de vida e morte que se completa, né? Para algo nascer, algo precisa morrer. E aí você vai entender o poder do renascimento. Então, é o ciclo da vida. Você vai mudar de pele e você vai entender que muitas coisas do que você está passando é simplesmente porque você não está se permitindo deixar o velho ir para poder abraçar o novo. E isso vai precisar muito de força interior, né? Então, a cobra ela é vista como algo que é símbolo de força, de resiliência. Então, ela vai te inspirar a buscar essa força interior. Lembrando, né, que as pessoas que são mais conectadas com os antigos, que moravam em roça, se você partir uma cobra ao meio, ela se regenera, tá? Então, existe uma capacidade muito grande aqui de flexibilidade e adaptação. Além delas conseguirem entrar em qualquer lugar, estar em qualquer lugar, se adaptar a diferentes ambientes, então você vai perceber que você vai deixar de ser tão rígido ou rígida durante o uso desse arquétipo. Então é um ótimo arquétipo e vai trabalhar também a sua sedução, a sua sexualidade. Para você, por exemplo, que é LGBT, tá com medo de assumir a sua sexualidade, é um ótimo arquétipo que vai colocar isso para fora, que é quem você é de verdade. Isso é muito interessante. Do mesmo jeito que você, que foi criado cheio de pudores, ou tem alguma questão aí no chakra sacral, esse é um ótimo arquétipo para ativar a sua energia da sensualidade e da criação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e amou estar aqui com a gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, porque quando a gente compartilha aquilo que é bom pra gente, a gente contribui com o mundo e, claro, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijo grande, meus amores, e te espero lá no meu WhatsApp para a gente marcar a nossa consultoria de arquétipo ou a nossa mentoria de baralho, tá bom? Beijo grande!